Gostaria de vos falar acerca de 4 cálices. E o primeiro está em Mateus. E a nossa oração é para que o Senhor abençoe, continue a ser connosco neste culto e que nos abençoe de acordo com as nossas necessidades, em nome do Senhor Jesus. E então, o primeiro cálice, em Mateus capítulo 26, versículo 39. Estamos a falar acerca do Senhor Jesus. Ele tinha estado com os seus discípulos e com os seus amigos a comer a ceia pascal. Por volta da meia-noite, ele foi para o jardim de Getsemane. Foi com eles. 3 estavam mais próximos, Pedro, Tiago e João. E Jesus estava num estado de alma que inclusivamente os próprios discípulos estavam surpreendidos ao vê-lo assim. Nós lemos que ele começou a entristecer-se e a angustiar-se. E no versículo 38 ele diz: a minha alma está profundamente triste até à morte. Ficai e vigiai comigo. Jesus está fragilizado, tremendamente fragilizado. Está triste, profundamente triste. Está a angustiar-se. Depois de ter dito isto, ele, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. O que é que se passava? Qual era a luta que Jesus travava? O que é que estava diante dele que o assustava tanto? Quando ele diz: a minha alma está profundamente triste até à morte, nós deduzimos, e temos base bíblica, para pensarmos que Jesus corria o risco de morrer ali naquele lugar. Tal era a sua dor, tal era a sua angústia e a sua tristeza. Lemos em Hebreus que ele, referindo-se a esta situação, ele ofereceu com grande clamor e lágrimas, súplicas àquele que o podia livrar da morte, e foi ouvido. Quando é que ele foi livrado da morte? Foi aqui, porque passadas umas horas, ao raiar do dia, ele está crucificado. Mas havia a possibilidade de ele morrer neste jardim, face à sua dor, face à sua tristeza, face à sua angústia. E se isso tivesse acontecido, Satanás tinha ganho o primeiro round, tinha vencido, porque estava profetizado que Jesus teria que morrer não no Getsemane, mas no monte do Calvário. Mas Jesus passa este teste, prostrado perante o Pai. Lemos num outro evangelho que a sua dor era de tal ordem que ele, prostrado, o seu suor se transforma em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. E nós perguntamos: mas o que é que o angustiou tanto? Que cálice era este que ele tinha que beber? Que ele diz: se é possível, passa de mim. Mas ele rende-se e diz: mas não se faça a minha, mas a tua vontade. E nós entramos em terra sagrada, entramos em terra santa, entramos no cerne do Evangelho de Deus. Ao falarmos acerca disto, nós entramos nas profundezas do Evangelho. Este Evangelho que tantas e tantas vezes é tratado superficialmente, abordado ligeiramente, não na sua verdadeira dimensão, não nesta dimensão que nós vamos entrar agora. Para entrarmos na dimensão e para valorizarmos e trazermos à superfície esta faceta do Evangelho, nós temos que ter uma compreensão, temos que ter um conhecimento de Deus e temos que ter passado pela experiência da conversão, do arrependimento genuíno. E temos que entrar não somente na palavra de Deus, mas nos aproximarmos do santuário de Deus, nós entrarmos no coração de Deus para compreendermos em parte
a profundidade do Evangelho, desta faceta do Evangelho. Jesus está aqui como verdadeiro homem que era, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Morte essa que ele ia experimentar no dia seguinte. No mesmo dia, mas durante a manhã e parte da tarde do dia seguinte. O cálice. Que cálice era? Era o cálice de dor, um cálice de sofrimento. E vocês pensam, então Jesus ele sabia que ia ser crucificado, uma morte horrível. Sim, ele sabia, mas ele não se referia a isso. Quando ele fala, passa de mim este cálice. A morte por crucificação era das mais ignóbeis, das mais terríveis, que traziam um sofrimento atroz, ao ponto de um cidadão romano não poder ser crucificado. Isso era para os gentios. E essa espécie de morte era para os outros, não era para os romanos. Mas eles infligiam a morte por crucificação aos povos que dominavam em certas situações. Os crimes mais graves eram punidos assim. E Jesus foi tratado, foi contado com os transgressores, como que se de um grande criminoso se tratasse. E Jesus tinha motivos para se angustiar face àquilo que ele sabia que iria passar ao ser crucificado, mas não foi por causa disso que ele tem esta atitude, tem esta angústia e esta tristeza até à morte. Era um outro cálice, um cálice que nós agora sabemos qual era, e pelo Evangelho nós sabemos qual era esse cálice. O cálice é que ele ia levar sobre si a iniquidade de nós todos. Estou a citar o profeta Isaías. Ele levou sobre si a iniquidade de nós todos. O pecado para Deus é algo abominável. E não estou a usar de excessos de linguagem. Não, nós lemos que Deus abomina o pecado, apesar de amar o pecador. Mas ele abomina o pecado. É algo que Deus detesta. E detesta porquê? Devido à sua santidade. Não há qualquer compatibilidade, qualquer aproximação entre um Deus que é 3 vezes santo e o pecado em si. E agora, pensem nisto. Se um pecado origina essa atitude de Deus, essa reação dele para com um pecado, agora sobre Jesus, ele sabia que iriam estar não somente um pecado, não somente os pecados de uma pessoa, mas os pecados de todas as pessoas, porque a iniquidade de nós todos estaria sobre ele. Nós temos um hino que diz que nós, ao crermos em Jesus, milhões de faltas deixam de existir. E se as nossas falhas, se os nossos pecados pudessem ser contados, nós estamos a falar na ordem dos milhões e milhões. E então toda essa onda, toda essa vaga de pecado e de pecado está sobre Jesus. E não somente os nossos pecados, mas a maldição de Deus está sobre ele. Porque a Bíblia diz que ele, aos olhos de Deus, se tornou maldito. Nunca ninguém esteve tão sujo como Jesus quando estava na cruz do Calvário. Porquê? Porque sobre ele estavam não somente os meus pecados, os nossos pecados, mas os pecados de todos estão sobre ele. Maldito de Deus. Há quem diga, e eu respeito essa opinião, que Jesus na cruz do Calvário morreu apenas pelos pecados daqueles que ele sabia que se iriam converter, mas não morreu pelos outros. Mas eu acredito que ele morreu por todos, mesmo por aqueles que não se converteram e que não se convertem jamais. Porquê? Porque nós lemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Estamos a falar acerca do mundo, mas alguns podem argumentar, mas é o mundo dos salvos, o mundo dos crentes. Mas a palavra de Deus diz que Jesus morreu não somente pelos nossos pecados, dos crentes, mas pelos pecados de todo o mundo. E Deus tem um desejo, Ele deseja que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, se é possível todos serem salvos, é porque Jesus, na cruz do Calvário, morreu por todos.
E isto deve de nos levar a nos prostrarmos perante Deus em gratidão e em louvor. Quando Jesus está crucificado, ele fala 7 vezes, 7 frases pequenas, mas cada uma delas dava para encher uma grande biblioteca de livros e mesmo assim ficava aquém do seu significado e da sua profundidade. Mas uma das frases foi quando Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? É aí que ele está a ser feito pecado, está a ser feito maldição por nós. Um dos versículos mais lindos é um convite que o Senhor nos faz na carta aos Hebreus, que diz assim: cheguemo-nos ao trono da graça, confiadamente, para acharmos graça e misericórdia, para sermos ajudados em tempo de necessidade. Então o Senhor diz: chegai-vos a mim, ao meu trono de graça, e encontrareis graça e misericórdia. Mas há um salmo, é o Salmo 89, que diz assim: justiça e juízo são os fundamentos do teu trono. O trono da graça de Deus tem 2 fundamentos, tem 2 alicerces irremovíveis, a saber, a justiça e o juízo de Deus. E nós falamos acerca da graça, falamos acerca da misericórdia. E temos liberdade para falarmos acerca disso. Mas não nos podemos esquecer dos outros pilares do trono de Deus, a saber, a justiça e o juízo de Deus. E a justiça de Deus cai sobre Jesus. E o juízo de Deus, que devia cair sobre cada um de nós, cai sobre Jesus. Eu sei que é uma frase pesada aquilo que eu vou dizer. Mas sabem o que é que se passou na cruz do Calvário naquelas últimas 3 horas, do meio-dia às 3 horas da tarde? Nós vemos que ao meio-dia as trevas desceram não somente sobre o monte do Calvário, mas cobriram toda a terra. Trevas. Era ao meio-dia, o sol estava no seu zénite, no ponto mais alto, e havia mais claridade. Pois bem, foi ao meio-dia que as trevas invadiram a terra. O que se iria passar ali naquelas últimas 3 horas era especial demais, era algo que apenas se podia passar entre Jesus e o Pai. Então o que é que se passou ali? É como que o meu inferno, a minha condenação, o nosso inferno, tenha sido compactado em 3 horas e colocado sobre Jesus. E ele na cruz do Calvário, antes de ele dizer: Deus meu, por que me desamparaste? O nosso inferno estava sobre ele e ele estava a ser condenado e castigado por causa do nosso pecado. E isto não é coisa leve. Isto é o cerne do Evangelho de Deus. E agora Deus tem as mãos livres para salvar. Ele pode salvar perfeitamente todos aqueles que por Ele, por meio de Cristo, chegam a Deus. Porquê? Porque o juízo e a justiça de Deus foram satisfeitas na pessoa do Senhor Jesus. Amém? E como é tão... Eu tenho um termo, mas não vou usá-lo. Como é tão superficial, imperfeito, ilógico nós pensarmos que podemos excluir Jesus para sermos salvos, e com algumas coisas que nós podemos fazer, um bocadinho disto, um bocadinho daquilo, religião, uns pozinhos e tal, e... Não, 1000 vezes não, é impossível. Por isso é que Jesus diz: e ninguém vem ao Pai senão por mim, porque é por meio dele que o juízo e a justiça de Deus são satisfeitas, e é por meio dele, o sangue que ele derramou na cruz do Calvário, que nós somos purificados de todo o pecado. Não há outro meio, é impossível que haja. E se vos disserem que há, não vos estão a falar a verdade.
Não estão a falar a verdade. Se possível. E vocês pensam que o Pai fica indiferente a isto? E se houvesse outra possibilidade para nós sermos salvos, pensam que nesta altura que o Pai não iria proporcionar essa possibilidade? Se é possível, mas não era possível, porque se Jesus não tivesse bebido este cálice, nós continuaríamos no nosso pecado e na nossa condenação. Cálice de sofrimento espiritual. Quando o pecado entrou no mundo, aconteceram duas espécies de morte. A morte espiritual e a morte física. Eu vou explicar. No dia em que comeres da árvore, do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, disse o Senhor aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, certamente morrereis. Eles comeram. E a palavra de Deus cumpre-se. Eles morreram. Morreram, mas espera aí, mas eles morreram como? Morreram primeiramente espiritual, ficaram separados de Deus, ficaram com medo de Deus, esconderam-se de Deus. Separação. Jesus já não, melhor, Deus, o Senhor, já não caminhava com eles no Éden. Morte espiritual. E mais tarde, passados uns anos, morte física. Jesus, quando ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Ele está longe de Deus. Porque te afastaste do meu bramido, diz ele. Todas as tuas ondas, as ondas da ira de Deus, caem sobre mim. Ele experimenta a morte espiritual. E depois expirou morte física. Para que nós, da nossa morte espiritual, ressuscitemos para uma nova vida em Cristo. E um dia, mesmo que tenhamos que passar pela morte física, um dia ouviremos a voz do Filho de Deus, a voz do Senhor Jesus, a chamar por nós. E aqueles que Ele chamar ressuscitarão, para jamais experimentarem a morte. E este, prezados irmãos, estimados amigos, este é o Evangelho, é uma faceta do Evangelho que não é conhecida, ou se é conhecida, não é pregada. Eu acho que já contei isto, um dia ia de carro e sei mais ou menos o sítio onde eu estava e ia com o rádio ligado. E eu vi uma entrevista de alguém que no meio religioso português é conhecido. E eu estava atento. E até estava a gostar de algumas coisas, estava a ouvir, porque eram coisas interessantes. Mas a certa altura ele diz, há quem diga por aí que Jesus teve que morrer por causa dos nossos pecados e não sei o que, da ira de Deus. Mas eu não acredito num Deus desses, nem num Evangelho assim. E eu dentro do carro sozinho, eu falei alto e disse, mas eu acredito e faço disso a base da minha pregação. O apóstolo Paulo escreve e diz, eu nada me propus saber no vosso meio a não ser a Jesus e este crucificado. Ele fala acerca da vergonha da cruz, como nós também ouvimos o hino, a vergonha da cruz. E isto é vergonha. Jesus está ali crucificado, uma multidão goza com ele. E ele está despido, ele está nu perante a sua mãe, perante os seus amigos. Ele é a fragilidade máxima. Mas isso não é nada comparado com o ter sido abandonado pelo Pai, experimentar a separação do Pai. As outras vezes ele dirige-se ao Pai, dizendo Pai, mas agora ele não lhe chama de Pai, ele chama-lhe de Deus, Deus meu. Para quê? Para que nós agora possamos chamar ao Senhor de Pai nosso que estás no céu. O cálice do sofrimento. São 4 cálices e eu não me vou alongar nos outros, já se vê. O outro cálice. Cálice dos demónios. Então, mas os demónios, o mundo espiritual das trevas tem um cálice para nós.
Tem. E temos que ter cuidado para não bebermos dele. E vocês dizem, mas essa expressão existe na Bíblia? E eu digo, existe. 1 aos Coríntios, capítulo 10. Versículo 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demónios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demónios. Aqui o cálice do Senhor está-se a referir à ceia do Senhor. Se nós fôssemos ler o contexto. O cálice dos demónios, se fôssemos ver o contexto, refere-se à idolatria. No versículo 14 do mesmo capítulo, meus amados, fugi da idolatria. Fugi da idolatria. E depois, um pouco mais à frente, ele fala acerca dos ídolos. E aqui o apóstolo também, ele é duro quando diz que as coisas que se sacrificam aos ídolos, sacrificam-se aos demónios e não a Deus. Eu não quero que vos torneis associados aos demónios. Noutra parte, em Apocalipse, ele fala acerca da grande Babilónia, a mãe da prostituição espiritual, e diz, saí dela, povo meu, fugi dela, para que não sejais participantes das suas obras, nem da sua condenação. Cálice dos demónios, o que é? Isso daria para nós falarmos, penso que longamente, acerca disso. Mas, de uma forma abreviada, a Bíblia fala em doutrinas de demónios. Lemos isso também numa das cartas a Timóteo. Querem alguns exemplos? Reencarnação. Há quem faça teologia e doutrina com isto, dizendo que nós que temos várias vidas, morremos e depois voltamos, éramos uma mosca e depois já somos um pássaro e depois já somos não sei o quê, não vamos entrar por aí, mas vamos nos purificando cada vez mais, dizem. Não são várias vidas que nos purificam, há só uma vida. A Bíblia diz, aos homens está ordenado em morrerem, muitas vezes não, apenas uma vez. Vindo depois disso o juízo, é uma vez. E se fosse assim, numa autopurificação com as circunstâncias das várias experiências da vida, então nós não precisávamos de Cristo. É uma doutrina de demónios porque exclui Jesus da nossa purificação. Agora está muito em moda dizer que quem comanda isto é o universo. É o universo. Uma coisa impessoal. Não, o universo foi criado por Deus. Deus, no princípio, criou os céus e a terra. E as coisas que os céus e a terra contêm. Excluir Deus, a pessoa de Deus. Macho e fêmea os criou. Identidade de género. Eu nasço homem, mas eu acho que sou uma mulher, então eu porto-me como uma mulher. E vocês dizem, mas isso são coisas do mundo atual. Pois, mas há uma verdade espiritual por debaixo disso. É contrariar o plano de Deus e a ordem de Deus. E poderíamos continuar por aqui. Mas o cálice que tantos têm bebido, de uma forma mais subtil, porque deixai-me dizer uma coisa, é lógico, não é preciso pensar muito, é como que algo que vem logo direto. Como é que eu posso ser salvo? Então a pessoa pensa logo uma coisa, eu tenho que fazer mais coisas boas do que coisas más, não é? A balança, o que é que pesa mais? E até um santo considerado pela Igreja Católica que tem uma balança. Então, se a pessoa pensa, se eu fizer mais boas obras, pesa mais no prato, então eu sou salvo. É lógico. Mas é apenas uma interpretação humana, porque a Bíblia diz claramente que não é por meio das obras, porque eu posso ser a melhor pessoa do mundo, mas também sou pecador e tenho que me ver livre dos meus pecados, e a única maneira de eu me ver livre dos meus pecados é através da obra que Jesus realizou. Se é pelas obras, eu excluo Jesus. Se eu coloco obras mais Jesus,
então eu digo que aquilo que Jesus fez não é suficiente e Ele precisa da minha ajuda, Ele precisa das minhas obras. Não é verdade, não é verdade, não é verdade. Só por Jesus, só por Jesus. E a Bíblia diz, e não vem das obras para que ninguém se glorie. E isto também é o Evangelho. Rejeitamos esse cálice, essas doutrinas. E pregamos uma salvação por meio do Senhor Jesus, que morreu e ressuscitou para a nossa justificação. O Salmo 116 fala acerca de um outro cálice. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cálice da salvação. Eu pergunto, tu já bebeste deste cálice? O tomar o cálice significa tomar uma iniciativa. Houve um dia, e esse dia pode ser hoje, em que você deve tomar a iniciativa de tomar o cálice da salvação, apropriar-se da salvação que há em Cristo. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Nada é mais importante, nada é mais duradouro, nada é tão precioso e valioso como nós um dia bebermos do cálice da salvação preparada por Jesus. A Bíblia fala acerca de uma parábola, a parábola é conhecida como a parábola das bodas, em que um rei, faz as bodas de casamento do seu filho. E ele requintou. Ele convida a todos para estarem lá. Mas uns convidados disseram corajosamente, não queremos ir. Ele volta a convidar, manda os seus servos, e outros disseram, e outros, nós lemos, não fizeram caso. Indiferença. Outros tornaram-se agressivos, queriam matar os que estavam a convidar. E quando o rei tem conhecimento disto, ele manda os seus servos e diz, ide pelos becos, ide pelos caminhos estreitos, convidai, e trazei os pobres, os coxos, os aleijados, eu quero é que a minha casa se enche. E eles fizeram isso. E depois de terem feito isso, eles disseram ao rei, mas ainda há lugar. A casa estava cheia, mas ainda há lugar. O céu está cheio, mas ainda há lugar para um pecador que se arrependa hoje. Irmão, ainda há lugar. Então, o rei disse aos seus servos, ide agora, ide pelos campos, ide pelos atalhos, tudo o que vos puderes trazei. Força-os a entrar, não que as pessoas fossem obrigadas, mas forçados a entrar, a aceitar o convite pelos argumentos. E nós hoje forçamos a entrar, entre aspas, pela argumentação da pregação deste Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E dizemos, e ainda há lugar. Finalmente, o cálice de bênção está no mesmo versículo, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demónios. Versículo 16, melhor direi. Versículo 16. O pão que partimos não é a comunhão, não. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo, o cálice da bênção. O cálice da bênção. O que é o cálice da bênção? O cálice da bênção também enquadrado na ceia do Senhor, quando nós obedecemos a este mandamento e nos reunimos para louvarmos o Senhor na ceia do Senhor, somos abençoados por isso. Mas quando nós bebemos do cálice da salvação, há outras bênçãos que acompanham a salvação. Privilégio que o Senhor nos dá, paz com Deus. Podemos nos dirigir a Deus orando.
Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o nosso bem. Somos embaixadores da parte de Deus. Sabemos que seremos abençoados com as recompensas de Deus por causa do Senhor Jesus. E no fim estaremos para sempre com o Senhor, bebendo do cálice da sua comunhão por toda a eternidade. O cálice do sofrimento, o cálice dos demónios, o cálice da salvação, o cálice da bênção. O cálice do sofrimento, nós não poderíamos beber dele. Era necessário que alguém fosse santo e que nunca tivesse pecado para suportar com os nossos pecados. Está excluído o cálice do sofrimento. O cálice dos demónios, não os queremos. Não vamos beber dele. Rejeitamos as obras infrutuosas das trevas. Sabemos em quem temos escrito. Conhecemos a teologia bíblica. E é essa que nós seguimos, é essa que nós abraçamos, é essa que nós pregamos. O cálice da salvação é um cálice acessível a todos. E hoje, se está aqui alguém que ainda não bebeu do cálice da salvação que há em Cristo, poderá fazê-lo. Eu tinha 18 anos e filo, ajoelhado aos pés da minha cama. Desculpem, do meu sofá-cama. Isso era outra história. Um quarto simples, mas que naquela altura se tornou num santuário de Deus. Quando eu, apoiado, ajoelhado, com os braços apoiados naquele sofá-cama, eu confiei em Cristo como meu Salvador e entreguei-lhe a minha vida, tendo compreendido que Ele tinha bebido o cálice de sofrimento por minha causa. E esse cálice continua acessível, disponível, e ainda há lugar. E aqueles que bebem do cálice da salvação também têm acesso ao cálice da bênção. E por toda a eternidade beberemos dele, juntamente com Jesus, em comunhão com Ele. E que o Senhor nos abençoe. Amém?